Septuaginta, esse aqui é o símbolo da Septuaginta. Ó. Toda vez que você vê num livro esse 70 em algarismos romanos, isso aqui, em um livro de teologia, está se referindo à Septuaginta. A Septuaginta é assim, lá na época, logo depois do Alexandre o Grande, quando a Palestina foi dividida entre os Ptolomeus e os Seleucidas, o Ptolomeu, ele queria entender como que o povo judeu pensava, então ele convocou 72 sábios judeus que conheciam profundamente o idioma hebraico e também sabiam falar grego, que era o idioma dele, já que ele veio com Alexandre da Macedônia, e pediu que eles traduzissem a Bíblia do hebraico para o grego. Tá? Então esse é um fato real. Diz a história, aí isso que a gente não sabe se é lenda ou não, talvez seja lenda, eles florearam um pouco a história, que para ter certeza absoluta que a tradução ia ser perfeita, ele trancou esses 72 sujeitos em casas diferentes, em celas diferentes, deu material para eles, para que um não conversasse com o outro, para ele saber se ele não estava sendo enganado, ou se a tradução estava sendo bem feita ou não estava sendo bem feita. E aí depois eles pegaram os 70 manuscritos, compararam um com um e eles eram exatamente iguais. Pessoalmente eu não acredito nisso. Eu acho que essa parte eles deram uma inventada. Mas que tinha 70 caras para fazer a tradução, isso aconteceu. É um livro que existe até hoje, uma versão da Bíblia que existe até hoje. Foi a primeira tradução da Bíblia para um outro idioma. E aí o que acontecia? Toda vez que eles tinham a palavra, um termo hebraico que fazia parte da teologia hebraica, que é diferente de eu falar assim, traduz para mim do inglês a palavra... Para o inglês, a palavra porta. Quem sabe inglês vai falar assim, é door. Por quê? Porque existe uma palavra imediatamente correspondente lá no inglês. Agora, se eu falar assim, traduz para mim para o inglês... Saudade vai ter uma coisa. Mas vamos pensar assim, mandinga. Para o inglês. Não tem tradução, porque mandinga é uma palavra teológica de religiões afro-brasileiras que foram incorporadas no nosso idioma. Então, eles não têm uma palavra em inglês para traduzir isso, porque esse conceito não existe lá. Então, o que você vai fazer? Se você tem que traduzir um texto que está escrito lá, fulano foi lá e fez uma mandinga, ele ou vai ter que fazer uma explicação longa para aquilo ali, ele fez um ritual afro-brasileiro que significa isso, isso, isso e aquilo, né? Ou ele vai procurar no idioma inglês uma palavra que aproxima a ideia para aquele povo. Talvez ele poderia usar a palavra witchcraft, que é feitiço, né? Feitiço é exatamente mandinga? Não. Mas é a palavra que mais se aproxima da ideia para quem vai lá nos Estados Unidos ler alguma coisa relacionada com aquilo que a gente vive aqui no Brasil. Então, quando eles foram traduzir do hebraico para o grego, volta e meia eles se deparavam com termos que eles não eram termos assim, porta, um homem foi lá e enfiou a espada no outro, que ele pode traduzir literalmente disso para o grego, porque existe homem, espada, enfiar no outro em qualquer outro idioma. Às vezes eles tinham a palavra que tem um significado, que no caso deles era essa palavra aqui, que eles não tinham uma palavra exata para poder fazer a correspondência, então eles foram buscar lá. Como que os gregos, ou qual é o local que os gregos acreditam que as pessoas vão depois que elas morrem? Eles acreditam que as pessoas vão ficar na casa do Hades, na mansão do Hades, nos domínios do Hades. Aí, o que eles fizeram? Ainda na Septuaginta, isso nós estamos falando uns 200 anos antes de Cristo, antes do Novo Testamento ser escrito. Eles começaram a traduzir essa palavra para isso aqui. Então, eles não estão validando a mitologia grega com isso, mas eles estão, de alguma forma, tentando encontrar uma correspondência. Então, o que acontece? Quando a gente lê essa palavra no Novo Testamento, eu não posso ir lá num dicionário e recorrer ao significado dessa palavra em grego. Eu preciso recorrer ao porquê os hebreus traduziram essa palavra.
e buscar na teologia hebraica o significado dessa palavra, para então eu poder fazer a tradução, para eu poder então entender como é que eu vou caminhar com isso aqui. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.